Olá, seja bem-vinda à nossa quinta aula aqui do terceiro curso sobre os 27 perfis de personalidade. O tema da aula de hoje é como criar usando a sua raiva como combustível. Como transformar a nossa ira, a nossa raiva em uma força criadora, criativa, que agrega na nossa vida, que a gente possa construir coisas bacanas ao invés de destruir o nosso futuro, o nosso presente, as nossas conexões, as nossas relações. Se você quer entender sobre isso, então vamos até o final da aula que vai ser muito bacana. Mas antes de iniciar, eu peço humildemente a sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é, para agradecer pela vida, trazer aqui a gratidão por estarmos aqui, eu, todos vocês, todas vocês. Peço humildemente licença ao seu eu superior para que juntos e juntas possamos estudar e compartilhar os nossos aprendizados e um pouco dessas experiências e conhecimentos. Então vamos lá, né? Eu sempre faço um resuminho, né, da aula anterior, quando a gente vai, né, fazer a nossa aula atual. Então, chegou a hora, né, da gente olhar para esse vulcão interno, né? A gente está falando de um perfil de personalidade que expressa a raiva, que expressa a ira. É diferente do perfil número 1, que busca, né, ser uma pessoa impecável e se sente, sabe, uma pessoa incorreta. É diferente do número 2, que é um professor que acredita que está certinho e que tem que ensinar o outro através do exemplo. Aqui a gente tem alguém que não está muito olhando para si, às vezes até esquece um pouco de se aprimorar, mas acredita que está numa missão de transformar o mundo e se irrita, né, quando as coisas não saem como ele gostaria ou como ela gostaria. É uma personalidade que predomina ainda, né, as sensações físicas. Os tópicos da nossa quarta aula, a gente falou exatamente sobre o quanto, né, essas pessoas que vivenciam essa personalidade têm uma tendência, uma paixão idealista, sabe, por ideais de causas e pessoas. Então, ela acredita realmente que ela está aqui por uma missão muito específica e às vezes ela ultrapassa limites, ela se torna intransigente, né? Ela defende que que as outras pessoas têm que mudar, que elas precisam se transformar. Então ela defende alguma coisa, mas ela ultrapassa limites de respeito, limites de relação mesmo, para fazer isso. Então ela se torna intransigente. Então às vezes aquilo que ela está buscando defender, ela mesma está ultrapassando, porque ela está falando para a pessoa ser uma pessoa, né, responsável. Mas às vezes ela não está sendo responsável com a conexão que ela tem, desrespeitando a pessoa, tentando impor algo para ela. É uma pessoa, né, que tem uma tendência, né, a ter uma certa cegueira para os próprios limites. Só que, de novo, gente, todos nós temos esses traços de perfis, de comportamentos na nossa personalidade, pelo menos um pouquinho. Então, essa aula vale para todo mundo, mas se você está se vendo nesse perfil de personalidade, aí para você tem coisas muito mais profundas que você vai precisar trabalhar, mas todos nós, sem exceção, podemos e precisamos olhar com atenção para isso, para a gente sacar onde que a gente talvez está fazendo isso, ou se a gente está convivendo com uma pessoa que está fazendo isso, a gente poder ir conversando com ela, com paciência, com carinho, com amor, né? Quem sabe mandar o vídeo para ela ter um acesso à informação, porque às vezes o primeiro passo que a pessoa precisa é só ela identificar, às vezes ela não percebe, ela não sabe o que está acontecendo isso com ela, porque ela está vivendo nesse personagem a vida toda. E estamos fechando, né, então, os 3 perfis de personalidades que tem a ira na base da personalidade. E hoje, nosso primeiro tópico, né, para a gente entender como que pode se transformar essa raiva, essa ira numa força criativa, é a gente já ter mais claro, né, que então que nesse perfil essa ira, essa raiva, ela está explícita, ela aparece. No perfil número 1, ela se torna uma cobrança de melhoria de perfeccionismo. No número 2, ela se torna um desejo de ensinar o outro. E no 3, é um desejo de transformar o outro. Só que essa forma de querer transformar o outro faz com que gere uma série de frustrações, porque a gente acaba não aceitando, né, a pessoa, quando a gente está vivendo nessa personalidade, nesse personagem, e isso gera uma frustração, e dessa frustração vem uma irritação com aquilo que a gente entende que é uma falha na outra pessoa, mas a gente às vezes não acaba percebendo que aquilo que a gente está identificando como uma falha é só ela não estar se encaixando dentro do padrão que a gente tem na nossa cabeça dessa causa que a gente está defendendo, dessa coisa que a gente precisa fazer acontecer aqui na Terra, que é a nossa missão, e a gente não está olhando para a realidade da pessoa. A pessoa ela tem uma realidade específica, ela não quer às vezes mudar, ela tem motivos para não mudar. E quem somos nós, né, para tentar impor isso para a pessoa? Só que aí acabamos, né, nos irritando,
tendo uma explosão e acaba se tornando uma pessoa que tem dificuldade de dialogar. Só que diferente do número 2, do arquétipo número 2, que ele não vai dizer para a pessoa que ela está errada, ele vai vir com vários argumentos para fazer ela mesma chegar à conclusão. Aqui a gente tem um perfil de personalidade que é combativo, que confronta, que quer sair com a razão final e força muitas vezes para isso acontecer. Então, é uma pessoa que ela tende, né, a ser vista como uma pessoa agressiva e também pode se comportar de forma agressiva, porque a gente precisa entender que a agressividade não é somente uma coisa de física, de tocar na pessoa, mas a forma como se fala, a forma como coloca as coisas que está falando. E nós, né, precisamos olhar para isso para perceber se a gente não está vivendo isso ou não está vivendo com uma pessoa que está fazendo isso e a gente não está sabendo lidar com essa característica. Um outro aspecto interessante, né? Ah, é verdade, antes, só eu coloco aqui para lembrar. Se tá fazendo sentido para vocês, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. A Alane já ajudou, porque ela falou que no vídeo anterior o áudio não estava funcionando, aí eu tô regravando a aula. Então agora o áudio vai funcionar, vou repostar tudo certinho para vocês pegarem desde o início a aula. Mas a aula fica diferente, tá, gente? Porque é um momento, né? Eu me preparo para a aula, tá aqui. Só que chega na hora, é um momento aqui. Então eu trago a aula sempre com uma singularidade. E às vezes ela vai ficar diferente. Os tópicos vão ser os mesmos, mas o tom ali, a forma como eu vou explicar os exemplos serão outros. Então quem já assistiu, assista de novo, que vai ser bem-vindo. Deixa o seu comentário, agradeço inclusive a Lani, né, por deixar o comentário, avisar, compartilha, porque assim a gente vai fazendo o canal crescer e a informação vai chegando em mais pessoas. E um outro ponto legal da gente sacar então é a questão do quê? De que para a gente conseguir então transformar essa raiva em uma força criativa, a gente também, além de olhar então, né, para essa questão dessa frustração que tem a ver com na verdade a expectativa que a gente cria e acabar, né, se tornando confrontativo e não estabelecer o diálogo, e aí não tem uma construção, não tem como construir dessa forma algo, só dá para destruir sem diálogo. Também tem a questão da impulsividade, dessa intensidade nos confrontos. Então, esse confronto que acontece quando se frustra, ele acontece de forma impulsiva. Não existe ali um tempo entre o que eu estou sentindo de emoção e o que eu estou reagindo. Então, eu senti, eu já reajo. Eu senti, eu já vou bater de frente. Não gostei, não estou me sentindo aqui agradável, eu já estou lá falando um monte para a pessoa. Então, acaba, né, fazendo com que essa impaciência ela gera uma certa pressa em corrigir o outro, só que, de novo, corrigir na nossa cabeça, porque não quer dizer que a pessoa precisa ser corrigida, ela só está fazendo uma coisa que está fora do nosso sistema de crenças, do que a gente acredita, e nessa ideia de acreditar que eu estou aqui para cumprir uma causa, para defender algo maior, que eu sou a pessoa que sabe qual é a mudança que esse grupo precisa, que essa pessoa precisa, que eu sou responsável por isso, eu sou um escolhido, uma escolhida. A gente pode ver que pode chegar às vezes até numa coisa meio delirante, mas nós deliramos ao longo do dia a dia, sabe? Não estou falando de um sentido de uma doença mental, né? Mas estou falando no sentido de que a gente delira várias vezes por dia, a gente entra em umas viajadas, né? Eu particularmente entro, acho que se você parar para refletir, você vai perceber que a gente entra. E isso vai fazendo com que não tenha uma tolerância realmente, sabe? Aquilo que é considerado um erro pelo outro. E às vezes não percebe que o outro, para ele mudar, para ele aprender, às vezes é algo que ele quer, que ele está interessado, ele aceitou a ideia da mudança. Ele vai ainda, no processo, repetir muitas vezes o padrão antigo de comportamento, mesmo que aquilo que a gente está tentando levar para a pessoa faça sentido para ela. Por quê? Porque ela tem um padrão já de comportamento, então ela vai repetir muitas vezes, e a gente precisa ter muita paciência, ter muito carinho, ter muito amor para ir conseguindo acompanhar isso. E essa personalidade tem essa dificuldade. Por quê? Porque ela sente essa raiva, ela não consegue lidar com essa sensação, ela não sabe lidar com essa sensação, mas quando eu falo que ela não consegue, não é que ela não é capaz, ela não aprendeu a lidar com essa sensação. Então, ela não consegue porque ela não aprendeu, ela não sabe como lidar com essa sensação. Essa sensação faz ela se sentir tão incomodada que ela explode, ela coloca pra fora, ela confronta, ela ultrapassa o limite do outro, ela se torna intolerante, ela vai lá, ela coloca uma decisão final ali, desrespeita o espaço do outro. Por quê? Porque isso alivia a tensão que ela tem. E ela identifica isso como se fosse a essência dela. Não, eu sou assim, eu tenho um temperamento forte, eu sempre fui desse jeito, eu não vou mudar quem eu vou continuar assim, não importa o que esteja acontecendo. E ela não percebe, na verdade, que é uma dificuldade de suportar, de experienciar a emoção da raiva, a emoção da ira. E quando ela começa a entender, então, que tudo isso que ela acha que é a força dela, tudo isso que ela acha que é a qualidade dela, na verdade, é uma forma disfuncional, não porque ela quer,
mas foi o melhor que ela conseguiu aprender ao longo da vida dela, sem uma orientação, sem um acompanhamento, sem um acolhimento para lidar com essa emoção. Então, conforme ela vai entendendo e aceitando isso, ela vai começando a ter a oportunidade de reaprender a lidar com essa emoção, a reaprender a sentir isso e deixar essa emoção se diluir, ser vivenciada no corpo, entender que isso não é uma doença, isso não é uma loucura, isso é apenas uma característica humana. Todos nós sentimos emoções e cada um de nós tem mais dificuldade de lidar com uma ou outra emoção. Cada perfil de personalidade tem dificuldade de lidar com algumas emoções mais específicas e mais facilidade talvez com outras. Tem alguns que têm muitas dificuldades de lidar com emoção e tem outros que já têm mais facilidade. Então, cada um de nós é único e única, e cada personalidade tem então os seus prós e seus contras, tem os seus talentos, tem as suas habilidades, suas características positivas e os pontos a serem refinados, a serem trabalhados. E nessa personalidade é exatamente isso. É perceber que se eu não aceitar que isso que eu acho que é a minha força, isso na verdade está destruindo as minhas relações, destruindo o meu presente, meu futuro, porque as possibilidades de construção que eu tenho tem a ver com as conexões, com as parcerias, com as boas relações que eu vou construindo. E essa dificuldade de lidar com essas sensações, com esse atravessamento, sabe? Aquele incômodo que dá, aquela coisa, aquele calor que sobe, e aí eu vou para essa agressividade, eu vou para essa impulsividade, eu não estou construindo. Então eu não estou sabendo usar essa raiva de forma construtiva. Só que, quando essa pessoa começa então a enxergar isso, ela vai começar a ter mais consciência do quê? Que ela vive uma vida dupla, como uma válvula de escape. Então ela define algumas regras que ela cobra das outras pessoas aquele comportamento e ela é forte nisso, pressiona nesse sentido, passa uma aparência de que ela cumpre isso, que ela vive isso, que ela é assim, mas ela tem momentos só dela que ela quebra essas regras para ter aquela válvula de escape. Então sabe aquela pessoa, por exemplo, dá um exemplo aqui, vai, ela defende a alimentação saudável, mas quando ela tá sozinha, ela vai lá e come um monte de tranqueira e ninguém vê aquilo. E é o momento dela de válvula de escape. Então o que está acontecendo, né? Ela está vivendo uma vida dupla para suportar essa pressão, mas ela passa uma imagem, quando ela está em público, que ela faz aquilo. Então aí a gente começa a perceber. E ela mesma não percebe essa incongruência, essa contradição. Mas quando ela começa a olhar para isso, ela começa a perceber que existe uma contradição aí. E ok, nós somos seres humanos, nós temos várias contradições e a gente vai aprendendo a ir lidando com elas. Então essa vida dupla, né, ela é uma válvula de escape para essa pressão interna que ela sente, que ela não sabe lidar. Ela não aprendeu ferramentas para lidar. E isso vai fazendo com que essa pessoa, ela vá, ao perceber isso, ela pode sentir uma culpa, ela pode se sentir mal. Só que a questão é você ter acolhimento com você, ou se você conhece uma pessoa assim, de entender que você está procurando uma válvula de escape porque você ainda não foi orientado. Como que você pode lidar com as suas emoções? Como que você pode aprender a vivenciar essa emoção e ir aprendendo a construir através dela? Porque quando a gente começa a direcionar uma energia de raiva de forma inteligente, de forma consciente, ela é uma energia que dá muita força de vontade para a gente colocar a construção de alguma meta, de algum negócio, de algum objetivo. Então sabe aquela pessoa que tem uma energia assim, que ela acorda, ela vive o dia dela, ela faz tudo que ela precisa, ela termina, ela chega assim no final do dia, ela tá satisfeita porque ela conseguiu colocar tudo. As pessoas olham pro lado e falam, cara, da onde você arruma tanta energia? Então, tá aprendendo a direcionar a energia da raiva. Nesse perfil de personalidade é a energia da raiva que ela está aprendendo a direcionar. Só que essa energia de construção, essa energia de força, de vontade, de persistência, ela está muito ligada à raiva. Também está ligada ao amor, né? Em algumas pessoas que têm mais a capacidade de se conectar com essa emoção, tá, com certeza. Mas na maioria de nós está ligado com a energia da raiva. Então a raiva não é uma emoção que destrói. Mas quando a gente não sabe lidar com ela, quando a gente não consegue suportar aquela sensação e perceber que a gente está julgando a outra pessoa, que a gente está tentando impor para ela uma coisa que ela não acredita e que a gente acredita, mas ela não tem que acreditar, e então a gente começa a não desrespeitar a pessoa, tentar convencer ela, confrontar ela, brigar com ela, discutir com ela, distanciar ela da gente, a gente começa a fazer as pessoas
a quererem estar perto da gente. Até porque essa pessoa que faz isso, ela consegue, então, pegar essa energia e transformar realmente em força para ter disciplina, ela mesma ter autodisciplina, ela mesma ter autorresponsabilidade, ela mesma fazer aquilo de forma coerente que ela diz, ela começar a trazer toda essa coisa de transformar o outro e olhar para si mesma e falar como que eu posso ser coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu acredito. Ao invés de eu ficar cobrando as pessoas, por que eu não vou olhar para mim e ir cuidando de mim e deixar com que as pessoas escolham o caminho delas, que elas façam o que elas desejem. Caso alguém venha me procurar, me perguntando o que eu acho, aí eu vou, mas eu vou com mais calma, eu vou com mais paciência, sabendo que a pessoa vai errar, sabendo que a pessoa vai repetir os padrões dela e que ela não está me desrespeitando só porque ela está fazendo assim. Então, esse perfil de personalidade, ele consegue transformar a raiva numa energia criativa quando ele começa a perceber isso e agir dessa forma. Parar de confrontar o outro, né? Ou pelo menos diminuir o máximo possível. Claro que às vezes quando for necessário ter um confronto, você confronta, né? Quando você entender que é necessário, é construtivo. Mas não como uma reação automática que você acha que é a sua essência, que é o seu temperamento, quando não é. É apenas uma defesa emocional, é um padrão de comportamento que você desenvolveu na infância para conseguir lidar com uma infância difícil, com muitas responsabilidades, às vezes com sentimento de medo, de vulnerabilidade, e você foi aprendendo a ir dessa forma e não percebeu que você não é isso, que você é muito além disso. Não quer dizer que você não possa usar a sua personalidade a seu favor, mas você é muito além dela, então não se limite. E com isso a gente consegue concluir então que essa ira, né, essa raiva extrema, ela é uma energia vital que pede um direcionamento. E quando eu não sei direcionar ela, então quando ela não explode, né, e ela também não é sufocada, então ela fica nessa coisa de confronto, ela fica nessa coisa de ficar querendo transformar o outro, mas eu não consigo sentir ela, absorver ela, aprender a respirar, aprender a deixar o meu corpo vivenciar, ressignificar crenças de que é errado sentir isso, ressignificar crenças de quem sente é fraco, e eu vou começando a entender o que essa raiva está querendo me dizer, eu vou tendo mais clareza do porquê que aquela raiva está ali, de qual que é a ação consciente que eu posso fazer, de ao invés de me distanciar das pessoas e fazer as pessoas me evitarem, não gostarem de estar perto de mim, atrair as pessoas para perto de mim, usando essa raiva como uma fonte de criação que vai fazer as pessoas me admirarem, não porque eu quero que elas me admirem, mas porque elas estão vendo uma pessoa que é um exemplo de autodisciplina, de autorresponsabilidade, de respeito, de amor próprio, de coerência daquilo que ela fala e aquilo que ela faz. E isso vai se tornando então uma força de construção maravilhosa, e você vai parando de destruir realmente todas as suas conexões. Porque quando a gente fica confrontando, batendo assim de frente com as pessoas, com o tempo as pessoas vão se afastando. É natural. A gente afasta as pessoas. Então a gente pode ir atraindo as pessoas através do respeito, através dessa paciência. Mas primeiro eu vou ter que aprender a sentir e entender que isso que eu acho que é minha força é, na verdade, uma inabilidade de lidar com determinadas emoções. Por quê? Porque eu não aprendi. Não é que eu não sei porque eu sou, né, um incapaz, um incompetente. Não, simplesmente não aprendi, ninguém me ensinou. E agora é momento de poder aprender, ter humildade para aceitar aprender. Todos nós que estamos aqui estamos aprendendo, né? E o desafio dessa aula é, no seu ambiente de trabalho, então, quando alguém fizer algo, sabe, e você sentir uma irritação por aquilo que a pessoa fez, porque você acredita que é errado, que é, pega o teu WhatsApp, né, e anota num bloco de notas ali do seu celular, sabe, tipo assim, 3 frases que descrevam essa raiva que você está sentindo, esse sentimento, essa sensação física no seu corpo, esse calor, esse embrulho no estômago, a cabeça latejando, vontade de ir lá e falar, ou de fazer alguma coisa. Escreva 3 frases que representam isso. Ou se você quiser gravar um áudio, obviamente, né? Você pode gravar um áudio para você mesmo, faz um grupo, um diário com você. Eu gosto de sugerir, né? Você faz um grupo com você mesmo no WhatsApp e coloca lá, diário de autoconhecimento. E vai fazendo áudios, insights e coisas, e vai colocando ali, e depois você vai voltando para você rever, porque é muito legal isso. E quando você fizer isso, só depois que você fizer isso e ler aquilo, né, presta atenção se realmente, sabe, vale a pena você expressar o que você está sentindo ou se aquilo é apenas uma experiência sua que você precisa vivenciar e que você não precisa fazer nada com aquilo em relação a outra pessoa, que você não precisa falar nada para ela, você não precisa jogar nada nela. É uma experiência tua. Recebe, aceita, sente e aí, depois, entendeu? Você
pode conversar com a pessoa, mas num outro momento, com uma outra cabeça, com uma outra visão, de preferência um outro dia. E dependendo do que for, você nem precisa conversar. É simplesmente uma expectativa que você tinha que se frustrou e você aprender a lidar com as suas frustrações, das suas expectativas, vai te ajudar a não mais usar a raiva de uma forma destrutiva, mas sim construtiva. O pingo da coisa, o pontinho do i, tá em você aprender a lidar com as suas próprias expectativas que você está criando e as frustrações que são consequências dessas construções que você mesmo está fazendo. E eu me coloco nesse mesmo lugar. Todas as vezes que eu sinto isso, são frustrações que eu não estou sabendo lidar, de expectativas que eu mesmo criei, e todos nós fazemos isso, então a gente vai aprendendo a lidar aos pouquinhos, ok? Então, muito obrigado, né? Se a aula fez sentido para você, eu peço gentilmente que você curta, compartilhe, comente, deixe aqui o seu like. E o tema da nossa próxima aula é exatamente, né, descobrindo como, né, esse reformador, né, esse perfil de personalidade, ele lida com o prazer, com os ciúmes e o desejo. Então a gente vai entrar agora numa parte, né, mais interessante assim de se falar. Às vezes tem muitos tabus, né, quando a gente fala de desejo, de prazer. A gente vive numa sociedade que tem muitos tabus, mas vai ser muito legal a gente poder abordar isso, porque para essa personalidade são coisas que têm um valor muito específico e muito interessante e importante de se entender, ok? Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na nossa 6ª aula. Tchau, tchau.